Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17 em diante. Primeiro livro dos Reis, 18, versículo 17 em diante. Diz assim um 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora vai até o versículo 31. Versículo 30, perdão, 30 em diante. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que todo o povo vendo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós que aqui estamos temos essa certeza, essa convicção. Um dia, Senhor, também nos prostramos diante de outros deuses, mas aqui estamos nós, libertos, Senhor, transformados pelo teu poder. Aqui estamos nós, Senhor, diante do Deus que é vivo, que é o Todo-Poderoso, que é o que governa essa casa, que é o que manda, Senhor. Meu Deus, esse povo lhe ama, ama a tua palavra, ama a tua presença, ama estar em comunhão, ama aprender com aquilo que só o Senhor tem poder para ensinar. Os ouvidos estão atentos, Pai, o coração está rendido. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. A vida de Elias, assim como a vida de muita gente aqui, é marcada por fases. A gente pode pegar alguns personagens da Bíblia e perceber isso com muita clareza, que a vida de alguns são de verdade marcada por fases. Em alguns isso fica gritante. Um deles é Moisés, né?
Moisés teve a fase em que foi criado no Egito, no palácio, ficou 40 anos. A segunda fase foi depois que ele fugiu do Egito, após ter matado um soldado. Ele vai parar no deserto, e naquele lugar deserto ele também vai ficar por 40 anos. E depois Moisés vai voltar para o Egito, e a terceira fase da vida de Moisés é para estar à frente de um povo, até que Deus manifeste poder, mandando 10 pragas, e aquele portão do Egito que aprisionava o povo tenha que se abrir, o povo ser liberto. Então 3 fases na vida de Moisés, de modo que a última foi muito maior do que todas as anteriores. Na vida de Elias também houveram algumas fases. A Bíblia vai apresentar o tempo em que Elias vai surgir. O tempo complicado, o tempo difícil. A gente tem a falsa ideia que sempre aquilo que nós estamos vivendo é pior do que aquilo que qualquer outra pessoa já viveu ou está vivendo. A gente tem a sensação de que o nosso problema é maior do que o problema de todo mundo. Mas olha para o tempo de Elias. O tempo de Elias, o homem que estava à frente do governo de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque fez aliança com quem não era para fazer. Fazer aliança com quem não é para fazer é prejuízo. Fazer sociedade com quem não é para fazer é prejuízo. Apertar a mão de quem não é para apertar, empenhar palavras e ficar preso a isso, por vezes é prejuízo. Acabe vai fazer aliança com uma mulher chamada Jezabel. O problema é que Jezabel não vai ser influenciada por Acabe, mas é Jezabel que vai influenciar Acabe. E aí que está. Jezabel é sacerdotisa de outros deuses. Ela não só frequentava um outro ambiente religioso, ela mergulhava no ambiente religioso no qual ela estava inserida. Ela era sacerdotisa da entidade que ela servia. Então é muito mais do que dizer que não pertence à mesma tribo, mesma religião, é muito mais do que isso. É estar tão envolvido do outro lado, a ponto de, quando sair do outro lado para vir para cá, trazer tudo que é do outro lado para implantar aqui. Foi o que aconteceu. Acabe vai ser influenciado por Jezabel. Acabe que é o rei. Acabe que tinha responsabilidade de governar. Acabe que tinha responsabilidade de fazer aquele povo crescer, avançar, prosperar. Porque todas as vezes que o justo governava, o povo sorria, o povo comemorava. Mas quando o ímpio governava, o povo gemia. E Acabe vai se tornar esse ímpio. Acabe vai se tornar esse que vira as costas para Deus e deixa a mulher dele, agora a esposa dele, inserir no meio do povo de Deus uma cultura que Deus rejeitava, abominava. Que pecado de idolatria é um pecado diretamente de ofensa a Deus. E quem está estudando comigo lá dentro da plataforma já aprendeu com provas na palavra de Deus, que a idolatria gera pobreza e miséria. A idolatria gera problema financeiro, gera pobreza, gera miséria. Eles aprenderam lá. E está muito claro isso na Bíblia. E agora esse povo vai passar por escassez, por dificuldade. Um povo que nasceu para dar certo, um povo que Deus elegeu, que Deus escolheu para si, um povo que Deus olhou e disse assim: é o meu povo, que formou a partir de um homem chamado Abraão, quando Deus já havia decidido exterminar os seres humanos, acabar com tudo. Deus decide estabelecer um povo para chamar de povo dele, dando uma nova chance à humanidade, mas separando um povo. Só que esse povo vai se corromper. Jezabel vem e começa a levantar altares para Baal, no meio do povo que levantava altares para Deus. Azera, outra entidade. Astarote, outra entidade. Cada hora se está levantando um altar para um. Cada hora está se curvando diante de um desses altares. Só que é o seguinte, a consequência vem. Deus é amor,
mas também é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos que a uns Deus levanta e a outros Deus abate. Deus abate. O Deus que é bom também abate. O Deus que é rico em misericórdia também abate. O Deus que é o Todo-Poderoso diz por boca de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Cair na mão de Deus é dura coisa, porque se você cair na mão do diabo, Deus te tira. Mas se você cair na mão de Deus, quem é que te tira da mão de Deus? Quem é que faz Deus abrir a mão dele quando ele decidiu te apertar para te corrigir? Não vai. Então Deus vai trazer a consequência para o povo, vai permitir que a consequência venha. Esse povo começa a sofrer. Mas e o palácio de Acabe? O palácio de Acabe está aparentemente tudo bem. Tem o vinho que ele gosta, tem a comida que ele gosta, tem as festas que ele gosta, aparentemente está tudo bem. Mas e o povo? O povo, desculpa, mas o povo que se lasque. O que importa é que no palácio tem tudo que Acabe quer. E daí se o povo está sofrendo, né? E daí se o povo estava perecendo? Acabe está bem. Aí Elias chega. E quem é Elias? A Bíblia vai apresentar Elias o tisbita. Isso é pejorativo, você sabe, né? Porque falar naquele tempo Elias o tisbita é como se falasse hoje em dia, Edinaldo o roceiro, Paulo o roceiro. É mais ou menos isso que estão querendo dizer. Aparece no cenário Elias, quem? O capial, o da roça. Aparece Elias, aquele que se olha, vem da onde isso? Apareceu da onde essa criatura? Chega Elias. E Elias, quando chega e vê a situação, Elias diz assim: esse povo está cocheando entre dois pensamentos. Uma hora adora a Deus, outra hora adora Baal. E tem o seguinte: Baal aceita adoração dividida, Deus não. Deus não aceita adoração dividida. Então Elias chega e pede para ser colocado diante do rei. Que coisa, que ousadia. Elias vê que está tudo bagunçado e decide enfrentar a situação de peito aberto e cabeça erguida. Por quê? Se Elias fosse, meu amigo Bruno, igual algumas pessoas que a gente conhece hoje em dia, sabe o que Elias ia fazer? Ia chegar, ver a coisa toda bagunçada, ia sentar e reclamar, igual todo mundo reclamava. O que estava precisando em Israel não era mais um para reclamar, porque para reclamar já tinha muita gente. O que estava precisando no cenário não era mais um para falar mal, não era mais um para criticar, não era mais um para dizer que dificuldade que está esse povo, não. O que estava precisando chegar naquele cenário era alguém que olhasse para a situação e dissesse assim: eu não me conformo com isso. Porque se conformar, não tem nem moral para criticar. Você não tem moral para reclamar daquilo que você decide tolerar. Se você decide tolerar, então fica quieto. Se você decidiu se acostumar com a situação, então não abre a boca para reclamar dela não. Se você olha para a situação e acha que isso é normal, então por favor, não abra a boca para ficar se lamentando. Porque eu não tenho moral para reclamar daquilo que eu decidi tolerar. Deixa eu trazer isso para o culto de hoje aqui, para você entender. Se você decidiu se conformar com uma situação de miséria, então não reclama da miséria não. Se você decidiu se conformar com situação de escassez, não reclama da escassez não. Adianta o que reclamar e não fazer nada para mudar? Adianta ficar reclamando e não se levantar para mudar a situação? Não vai adiantar. Então você não pode reclamar do que você decidiu se conformar ou tolerar. Elias chega, não se conforma, não tolera, então ele reage. Porque diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma dificuldade, só tem dois tipos de comportamento a se adotar: ou se juntar com aqueles que só ficam reclamando e não fazem nada, ou então não abrir a boca para reclamar e dizer: eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver isso aqui.
Adianta alguma coisa não se levantar para mudar a tua vida financeira e ficar reclamando da ligação da companhia de crédito? Da empresa de crédito? Adianta. Está ligando para mim de novo aí, que inferno, está ligando para mim de novo. É claro, você não pagou a dívida ainda. Você não reagiu. Você sentou no sofá para assistir televisão. Então você vai reclamar que o cara da Casa Bahia está ligando para te cobrar? Já deve ter gente assim, Deus falou com ele. É porque está faltando travesseiro na sua casa. Você tem um monte de carneiro da Casa Bahia debaixo da fronha. Adianta alguma coisa você não reagir, não estudar, não se preparar para uma oportunidade, não entregar um currículo, não fazer um curso técnico, não fazer pelo menos um curso gratuito pela internet para absorver mais conhecimento, adquirir mais capacidades, mas quando a conta da Enel chegar, você dizer: isso aqui é um roubo, isso aqui é um roubo. Não é a Enel que está te roubando, é você que está se auto-furtando. Quando você pega o seu tempo e rouba o seu tempo sentado na frente da televisão assistindo novela, ao invés de estar na frente do computador fazendo um curso, ao invés de estar na rua distribuindo um currículo, ao invés de estar fazendo contatos para ver se a vida muda. Não dá para reclamar do que se decidiu tolerar. E tem gente que ainda piora a situação. Meu irmão Rony, de ter no vinho igual um que eu tive. Tem gente que ainda, Rony do Monte, piora a situação, que além de reclamar da situação, ainda olha para quem está dando certo, onde um monte de gente está dando errado, e critica quem está dando certo, como se o errado fosse quem está dando certo, porque na cabeça dessa pessoa, tinha que estar todo mundo amigo dando errado. Quer dizer que se alguém decidiu afundar, eu tenho que abraçar quem está afundando para afundar junto. Oxe, se alguém está caindo num precipício, então eu tenho que pular em cima de quem está caindo para cair junto. E se eu não quiser cair junto, o errado sou eu. Se eu não quiser continuar endividado, o errado sou eu que paga minhas contas em dia. Se eu não quiser assistir Netflix, mas fazer um curso, o errado sou eu que não estou maratonando a série. Se eu não quiser assistir a novela para conhecer nome por nome de personagem de novela desde 1915, o errado sou eu que decidi fazer um curso ao invés de assistir a novela. Porque tem gente aqui, se eu perguntar, aquela novela que passou no ano tal, eu sei, lembro do nome do personagem, lembro do final do capítulo, lembro de tudo. Mas o errado na cabeça dessas pessoas é quem decidiu dar certo. Elias chegou, pediu logo para falar com Acabe. Foi no palácio de Acabe e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, seu doutor, segundo a minha palavra, não vai chover, e nem orvalho vai cair em Israel por esse tempo. E sabe por que Elias está falando isso? Porque quando chovia, o pessoal levantava altares para Baal e dizia: obrigado, Baal, pela chuva. Interessante. É igual uma época da nossa vida em que Deus guardava a gente, e ao invés da gente agradecer a Deus, a gente acendia vela no pé de alguma imagem. Deus abençoava a gente, ao invés da gente agradecer a Deus, você ia para a procissão carregar santo. Quem fez foi Deus, e você dá honra a homem, dá honra a outro. Então Deus mandava a chuva, e o pessoal levantava um altar para Baal e dizia: obrigado, Baal, pela chuva que você mandou. Aí Elias chega e fala: é assim? É Baal que está mandando chuva? Segundo a minha palavra, não vai chover, e nem orvalho do céu vai cair. Sabe o que Deus fez? Pergunta o quê? Pergunta mais alto: o quê? Ficou em pé no trono, irmão. Por quê? Porque Deus fechou o céu. A Bíblia diz que Deus fechou o céu. Deus fechou o céu. Deus não mandou chuva, e nem orvalho caiu do céu durante 3 anos e meio. Presta atenção aqui. Era crise, era dificuldade. O povo coxando entre 2 pensamentos. Deus queria fazer, mas Deus precisava na terra de alguém que se levantasse para acreditar.
Deus não quer você endividado, mas Deus quer que na tua casa alguém se levante para acreditar. Deus não quer a tua família perecendo, mas Deus quer que na sua casa alguém se levante para acreditar. Ah, mas Deus tem poder para fazer. Sim, quem fez foi Deus, quem operou foi Deus, quem transformou foi Deus, quem fechou o céu foi Deus, quem abriu o céu foi Deus. Mas Deus contou com um Elias que se levantou para dizer: eu não me conformo com essa situação. E ainda bem que eu estou pregando para um povo que vai olhar para o caos e vai dizer: eu não me conformo com essa situação. Deus, olha isso aqui, Deus fechou o céu. E aí quando Deus fechou o céu, Deus escondeu Elias, está escrito na Bíblia. Assim que Elias falou isso, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e esconde no ribeiro de Querite, ali beberás da água do ribeiro, e eu já dei ordem a corvos que te sustentem. Oxe, então peraí, Deus escondeu Elias. Vamos, vai ficar didático, vamos repetir? Fala assim: Deus escondeu Elias. O que aconteceu com Elias foi o contrário do que acontece com muita gente, Edinaldo. A Bíblia diz que Deus escondeu Elias, mas hoje em dia tem muita gente se escondendo de Deus. Quem não gosta de resolver problemas se esconde de Deus. Lembra de Jonas? Levanta-te e vai para Nínive, prega contra aquela grande cidade. Aí o que aconteceu? Jonas se levantou, foi para o porto, desceu até um navio, desceu até um porão do navio. Só que o navio não estava indo para Nínive, o navio estava indo para o outro lado. Ele foi se esconder de Deus. Por quê? Porque naquele momento Jonas não estava querendo se levantar para resolver problema nenhum. E quem não gosta de resolver problema se esconde de Deus. Agora, quem gosta de resolver problema, Deus é que esconde para nenhum mal tocar. Estou pregando para gente que veio para o culto de terça-feira, o culto CRI. Estou pregando para gente que não está se escondendo do problema. Estou pregando para gente que vai ser escondido por Deus e mal nenhum vai tocar em você. Pode se levantar para fazer o que Deus está te chamando para fazer, porque o inimigo não vai tocar em você. Deus escondeu Elias. Mas olha que coisa linda que está no texto, quando a gente compreende tudo que Deus fez. Deus sustenta todo aquele que Ele guarda. Deus sustenta a todo aquele a quem Ele guarda. Deus vai guardar você hoje. Deus sustenta todo aquele que Ele guarda. Deus vai guardar tua esposa. Deus vai guardar teu marido. Deus vai guardar teus filhos. Serão curados hoje. Hoje vai chegar no teu filho o que Deus traz para a vida daquele que Ele guarda. O que? Cura, transformação, vitória, milagre. Porque lá no Querite, onde Deus escondeu Elias, tinha água. Lá no Querite, onde Deus escondeu Elias, chegou pão com carne que os corvos traziam. O que é isso? Onde Deus nos esconde, Ele faz chegar até nós aquilo que só Ele tem poder de fazer chegar. Deus vai esconder filhos aqui hoje, vai curar feridas, Deus vai libertar pessoas. Deus está guardando. Sabe por quê? Porque Deus ama pessoas que se posicionam. Quem se posiciona será guardado por Deus, e quem é guardado por Deus é sustentado por Ele. Elias não fugiu de Deus, muito menos do problema. Enfrentou a situação de peito aberto, de cabeça erguida e com fé em Deus. Aí Deus escondeu no Querite. Só que chegou um tempo que Deus decidiu mudar Elias de posição. Essa aqui era uma fase, a fase do Querite. Estar escondido no Querite é viver na total dependência de Deus, Rodrigo. Eu vou repetir. Estar escondido no Querite é viver na total dependência de Deus. E tem hora que a gente tem que aprender isso. Só que como nós somos muito acelerados, a gente tem uma dificuldade de lidar com isso. O quê? Viver na total dependência de Deus. Se fosse a turma que a gente conhece, Maico, que Deus tivesse escondido no Querite, sabe o que essa turma ia querer fazer? Plantar batata doce no Querite, plantar empim. Eles não iam conseguir ficar parados. Eles iam querer de alguma forma fazer alguma coisa com as próprias mãos. Só que quando Deus está te guardando para te sustentar, o que você precisa fazer é descansar.
Não vai faltar nada. Estou profetizando agora, não vai faltar nada. Deus, o Deus que está te guardando não vai deixar faltar nada. O Deus que está te guardando não vai deixar faltar o pão na sua mesa. O Deus que está te guardando não vai deixar faltar provisão na sua casa. Você se levantou para resolver o problema e pode ficar tranquilo que Deus vai garantir o teu sustento. Deus garantiu. Aquele que te esconde te sustenta. Elias foi escondido por Deus. Só que quando chega um tempo de Deus mudar Elias de patamar, Deus cortou a água do Querite. Sabe por quê? Porque esse tempo em que a gente descansa e vive totalmente na dependência de Deus, isso é um tempo. Porque se Deus fizer isso o tempo todo, você vai ficar muito acomodado. Porque chega um momento que está fácil para Elias. Ele acorda para beber água e comer, porque no horário certinho, o motoboy está chegando. Só que o motoboy não vem pilotando, ele vem voando, que era curvo. É interessante que não vinha da terra. Para ver a provisão chegando, ele tinha que olhar para o céu. Para ver a provisão que estava chegando, ele tinha que levantar a cabeça. E tudo que o diabo quer nos períodos de escassez é que você viva de cabeça baixa, mas levanta a cabeça, porque já tem provisão chegando para a tua mesa. O corvo trazia o hambúrguer. Hambúrguer? Pão com carne é o quê? Hambúrguer. O corvo trazia o hambúrguer de manhã. O corvo trazia o hambúrguer no final do dia. E vou dizer uma coisa, irmão. Ali perto não tinha padaria, mas tinha pão. Ali perto não tinha um frigorífico, mas tinha carne dentro do pão. Que é isso? É que Deus não precisa de nada da terra para fazer chegar até você aquilo que Ele já preparou do céu. O fato é que Deus mandava. Após vinha da onde? Não sei. Eu prefiro dizer que vinha de Deus, porque está vindo de Deus. Só que Deus secou o Querite e disse assim: Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O que é isso? Nova fase, Elias. Elias, você está muito acostumado com essa fase aí. Eu tenho uma nova fase para você. Por que Deus faz essas coisas? É simples de entender. Porque Deus está sempre fazendo a gente exercitar a nossa fé. No primeiro dia que Elias chegou no Querite, ele tinha que contar com esse negócio chamado fé. Porque ele tinha que acreditar que havia um bicho batendo as asas com um pão no bico para trazer para ele. Então ele teve que usar a fé para ficar ali no Querite, não se desesperar e acreditar que o corvo ia chegar. Só que o corvo chegou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. O corvo vinha todo dia. E agora Elias já sabe de onde está vindo, já sabe que o corvo vai chegar. E isso aqui não precisa mais ter fé, porque já está muito certinho o negócio. Aí Deus fecha o Querite. Acabou a água. E diz assim: vai para Sarepta, porque eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Quando Elias chega em Sarepta, ele encontra a mulher viúva. Ele dá a parte do Senhor para ela. É isso, se fosse hoje: parte do Senhor, meu irmão, a senhora pode trazer água para mim? A mulher: sim, senhor, eu vou pegar água para o senhor. Aí ele diz assim: faz o seguinte, traz também um punhado de pão na tua mão. A mulher olhou para ele e falou assim: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho pão. Eu não tenho pão, eu não tenho nada. Aqui, ó, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu peguei 2 gravetos, vou acender um fogo aqui, fazer uma mistura com a farinha e com azeite. E meu filho e eu, nós vamos comer isso e nós vamos morrer, porque já não tem mais nada nas latas de mantimento. Aí Elias diz assim: faça isso que a senhora está dizendo, mas primeiro, faça para mim um bolo pequeno e me traga, porque assim diz o Senhor. Sabe o que eu acho bonito aqui, Ludmila? Pergunta para mim o quê? Elias tem algum bolo? Não. Elias tem farinha? Não. Elias tem azeite? Não. Aí aquele que não tem, está profetizando: ó, na tua casa vai ter. Eu acho isso muito lindo.
Eu acho isso tremendo, sabe por quê? Porque o camarada que não tem, está dizendo assim: a senhora pode ficar tranquila, porque não vai faltar na casa da senhora, não vai faltar na casa da senhora. Sabe o que eu acho bonito? É uma mãe que está com o filho ainda não liberto, olhar para outra mãe e dizer: fica tranquila que Jesus vai libertar teu filho, mas o seu não está liberto ainda, mas está no processo, Jesus vai libertar. Oh meu Deus! Sabe o que eu acho bonito, Denis? É alguém que está aqui desempregado, vai orar por outro e diz assim: meu irmão, pode ficar tranquilo, porque Deus não vai deixar faltar nada para você. Isso é lindo demais. Qual o nome disso, Edinaldo? Fé. Porque eu não tenho, mas estou dizendo: fica tranquila, minha irmã, não vai faltar nada para você. Deus mandou te dizer que não vai faltar nada. Assim diz o Senhor: da panela a farinha não se acabará, e na botija o azeite não faltará. Aí olha o que ele fala, ó: até que o Senhor mande chuva. Sabe o que ele está dizendo para ela? Minha irmã, fica tranquila, não vai faltar nada, e se prepara, porque daqui a pouco vai ter chuva. Fica tranquila, não vai faltar nada, mas se prepara, porque daqui a pouco vai ter fartura, vai ter muito, vai ter... Aquele que não tem nada, está dizendo: a senhora vai ter muito. Tem hora que você tem que orar por alguém que te pede oração, e a oração que a pessoa te pediu é exatamente aquilo que você está sofrendo. Aí você tem que orar pelo outro, para pedir a Deus para tirar ele de uma dor que você também está vivendo. É conflitante. Nessa hora que a gente tem que ter uma fé acima da média, porque eu tenho que acreditar assim: ó, o fato de Deus ainda não ter feito aqui, não quer dizer que Deus não vai fazer ali. E vou dizer mais: aquilo que Deus vai fazer na vida do outro, pode ser o que Deus vai usar para fazer na sua. Porque sabe em qual casa Elias ficou? Na casa dela. Sabe quem comeu da farinha que ele mesmo profetizou? Ele. Sabe quem provou do azeite que ele mesmo profetizou? Ele. Então aquilo que você profetiza na vida do outro, Deus pode usar para abençoar a sua própria vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Estenda para alguém. Estenda para alguém. Diga assim: ó, Deus te abençoe muito. Fala assim: ó, Deus te enriqueça. Deus faça você prosperar. Deus faça abundar na tua mesa. É isso que você está profetizando para o outro. Vai alcançar a tua vida e a tua casa. Eu já vou chegar no texto que a gente leu. Aí isso foi uma fase. E agora Elias é um inconformado. E gente inconformada, minha irmã Ludmila, está sempre mudando de fase. Você entendeu? Não, você não entendeu. Denis entendeu, está dando risada. Gente inconformada está sempre mudando de fase, está sempre subindo de nível. Elias olhou e falou assim: não está boa essa situação não. Não está chovendo, mas esse pessoal não está aprendendo. Porque o céu está fechado, Elbim. Está todo mundo passando dificuldade, mas eles não estão enxergando qual é o problema. Eles continuam levantando altar para Baal. Eles continuam levantando altar, pastor Vitor, para Azera e para Astarote. Deus está pesando a mão, o céu está fechado, eles estão passando necessidade e nem assim acorda. Era para olhar para a situação, minha irmã Kenny, e dizer assim: ó, tem alguma coisa errada, vamos buscar aqui a Deus, para ver se Deus responde para a gente. Mas não, está em seca na terra, os animais estão mortos, os campos não estão produzindo, não tem água, não tem água, e eles não, a ficha deles não cai. Eu posso falar assim ou não? Vai ficar zangado não, né? Se ficar também, o Kiko, que eu tenho com isso. Vou falar. Você está numa escassez doida, mas a ficha não está caindo. Um aperto financeiro te dá dó, mas a ficha não cai. Uma dificuldade tremenda, mas continua fazendo a mesma coisa. O quê? Reclamando e botando a culpa em alguém.
está vendendo quibe, porque nem dinheiro para o almoço teve, vendeu um quibe para comprar o risole. E ao invés de cair a ficha, para aí, tem alguma coisa errada, isso não é normal, não, está reclamando, está botando a culpa em alguém. Se é culpa de alguém, isso aqui é culpa de fulano, é culpa de Beltrano, eu estou assim por causa do Lula, estou assim por causa do povo, sei lá. Para, ficar reclamando e procurando um culpado não vai mudar a situação. Apóstolo, o que eu faço então? Conserta o altar. Eu vou repetir: conserta o altar. Elias diz assim: me coloca na frente de Acabe de novo. Me coloca na frente de Acabe, eu preciso falar com Acabe. Aí aparece alguém na história chamado Obadias. Qual é o nome dele? Obadias é mordomo da casa de Acabe, do palácio. Trabalha para a tribulada da Jezabel. Mas a Bíblia diz que Obadias escondeu 100 profetas de Deus. Por quê? Porque Jezabel estava mandando matar todos os profetas de Deus. Obadias escondeu 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. E durante 3 anos e meio, Obadias levava pão e água para esses homens. Sabe o que é isso? É alguém que faz o que pode com aquilo que tem. Aqui, eu acho que aqui entendeu mais do que lá. É alguém que faz o que pode com aquilo que tem. Porque Obadias poderia pensar assim: eu até gostaria de ajudar, mas eu sou mordomo de Jezabel. Ele não deu essa desculpa. Ele poderia inventar uma outra desculpa e dizer assim: eu até gostaria de ajudar, mas eu só sou um mordomo, eu não tenho recurso, como é que eu vou ajudar? Ele também não deu essa desculpa. Eu até gostaria de ajudar, mas eu não sei o que fazer para ajudar. Ele também não deu essa desculpa. Eu quero ajudar, eu vou ajudar. Eu quero fazer, eu vou fazer. Eu quero fazer, eu vou fazer. Estou pregando para gente que vai sair daqui hoje dizendo assim: olha, eu quero fazer e eu vou fazer, e nada vai me parar não. Ele queria fazer, ele foi lá e fez. Sabe qual é o problema do meu povo, Bruno? Do povo da nossa região, Bruno? Pergunta qual? Fica querendo a vida inteira e não faz nada, aí morre sem ter feito porcaria nenhuma. Passou a vida inteira dizendo: eu tenho tanta vontade de abrir uma loja. Viu todo mundo abrir, mas não abriu. Eu tinha tanta vontade de fazer uma faculdade. Viu todo mundo fazer, até quem é mais velho que você fez e nunca fez. Tinha tanta vontade de trabalhar embarcado. Tá, mas já fez o curso? Não. Mas você quer trabalhar embarcado então num barco de pesca, é isso? Explica direito, para ver se a gente entende. Tem tanta vontade de fazer tal coisa, mas fica na vontade e nunca faz. Obadias não, estou com vontade de ajudar. Me levanto e ajudo. Eu faço o que eu posso com aquilo que eu tenho. Apóstolo, eu não tenho nada. Você tem 2 mãos, faz o bolo de pote e coloca para vender. Faz o que pode com aquilo que você tem. Você tem 2 mãos, vai costurar. Faz o que pode com aquilo que você tem. Você tem 2 mãos e 2 pernas, vai capinar um quintal. Faz o que pode com aquilo que você tem. Mas eu não tenho um computador para estudar. Tem um celular na sua mão, né? Eu tinha que, para eu fazer o curso, tinha que ter um notebook. Está com um iPhone de 15 mil. Está com um iPhone de 15 mil, mas se eu chamar para lanchar no final do culto, eu que vou ter que pagar o lanche. Que não tem R$1 na carteira. Mas tem um iPhone para tirar foto. Faz o que pode com aquilo que você tem. Obadias foi lá, fez. E aí, fez a diferença na vida de 100 pessoas. Você vai fazer a diferença pelo menos na tua casa. Pelo menos na tua casa você vai fazer a diferença. Sua esposa não vai mais passar luta, homem. Você vai fazer a diferença. Teus filhos não vão passar privações. Você vai fazer a diferença. Faz o que pode com aquilo que você tem. Está comigo ou quer ir embora? Aí Obadias deu um jeito de colocar Elias na frente de Acabe, porque Elias queria falar com Acabe. Aí Elias diz assim: vamos fazer o seguinte, seu doutor Acabe,
reúna todos os seus profetas de Baal, de Azera e de Astarote, e vamos subir o Monte Carmelo. Eu estou desafiando todos os teus profetas. Nós vamos lá para o alto daquele monte, e vocês vão apresentar um sacrifício ao Deus de vocês, e eu vou apresentar o meu Deus, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Olha aqui, ao invés de abaixar a cabeça para o problema, desafia ele nessa noite. Desafia esse demônio que levou você a fracasso e miséria. Desafia essa inveja que as pessoas têm de você. Desafia essa frieza e essa apatia que deixa você sentado assistindo televisão. Desafia o problema. Repito, você não pode nem reclamar daquilo que você decidiu tolerar. Desafia essa dívida, desafia essa crise financeira, desafia essa miséria, desafia essa frieza que tu tem nessa área, desafia esse deserto, desafia essa miséria, desafia esse demônio. E diz: chega de bagunça aqui. O que Elias está dizendo é o seguinte: chega, eu cheguei no meu limite. Chega dessa baderna, chega dessa bagunça, chega. Está na hora de alguém aqui se revoltar. Contra quem? Contra o diabo. Porque não adianta se revoltar contra quem está dando certo, não. Se revolta contra quem está fazendo você dar errado. E por vezes é a pessoa que você encontra todo dia de manhã, quando vai à frente do espelho. Se revolta contra aquilo que está fazendo você dar errado. Gasta a sua energia contra aquilo que está fazendo você dar errado, e não contra pessoas que estão dando certo, onde você também gostaria de dar, mas não dá o braço a torcer. Desafiou os profetas de Baal, foi para o alto do monte e disse assim: ó, vocês podem apresentar primeiro o sacrifício de vocês a Deus. Se o Deus de vocês responder com fogo, está pronto, vocês ganharam a disputa. Aí os profetas de Baal pegam um novilho, rasgam no meio e começam a clamar: Baal, 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 Baal. Manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. E nem uma fagulha acendia, nem calor fazia, que dirá fogo. Aí eles começaram a se cortar e derramar o sangue deles no altar. Interessante. Os servos de Baal derramavam o sangue deles por Baal. Os servos de Deus, Jesus derramou o sangue dele por nós. Que diferença. E ainda tem gente que prefere servir a Baal. Começaram a se cortar. E Elias, que não abaixava a cabeça nem nada, começou a debochar: grita mais alto. De repente Baal foi dar um passeio, ou então pode ser que esteja dormindo depois do almoço, aquilo que a gente chama na roça de madorna. De repente ele dormiu, grita mais alto. E eles se cortando e gritando e chorando, e nada de Baal mandar fogo. Quando eles não tinham mais forças para fazer nada, Elias disse assim: agora é a minha vez. Agora eu vou mostrar para vocês quem é que manda. Agora eu vou mostrar para vocês quem é o meu Deus. Aí eu chego aqui onde a gente leu e começo para terminar. A Bíblia vai dizer que o altar a Deus estava quebrado. Repita comigo: o altar estava quebrado. Está escrito aí na sua Bíblia. O altar a Deus estava quebrado. Elias tinha que dar certo na vida mesmo. Gente como Elias sempre vai dar certo na vida, Kênia. Pastora Fabiana, gente como Elias sempre vai ter sucesso onde os outros fracassam. Pergunta para mim, pastora, por quê? Porque olha o que Elias faz. O altar está quebrado. A minha pergunta para a senhora, pastora: foi ele que quebrou? Mas ele consertou. Não foi ele que quebrou o altar. Mas se Elias fosse uma meia dúzia que a gente conhece, não foi eu que fiz isso, não foi eu que fiz a bagunça, não foi eu que quebrei esse altar. Quem quebrou que conserte. Tem lixo ali no chão, quem jogou o lixo que tire.
Rapaz, a cadeira lá está fora do lugar. Quem tirou a cadeira do lugar, que coloque. Tem gente que quer ser promovido na empresa, mas age assim. Passa por cima do lixo e não tira. Aí reclama quando o outro é promovido. Você tinha que ser promovido para o olho da rua. O que é isso? Você tinha que ser demitido e não promovido. Ah, mas não foi eu que derrubei o lixo, apóstolo. Mas foi você que viu o lixo. Foi você que viu o problema. Foi você que viu quando a criança entrou lá na loja onde você trabalha. E a mamadeira da criança caiu, a tampa abriu, derrubou o negócio tudo do chão. Aí quando você viu, você olhou para o outro lado. Aí você quer que Deus te abençoe. Você quer que Deus te promova. Que Deus te honre. Aí você mora numa casa de aluguel. Vou falar. Você mora na casa de aluguel. E a porta da casa quebrou. Mas você olha para a porta da casa e diz: eu que não vou consertar. Eu que não vou consertar. Eu que não vou consertar. A casa não é minha. Eu que não vou consertar. Aí você quer que Deus te dê uma casa. Você quer que Deus te dê uma casa? Cuida da casa que você mora como se fosse sua. Deus vai fazer o teste do zelo. Se você for zeloso com aquilo que é dos outros, você vai estar pronto para ter aquilo que é teu. Mas a obrigação não é minha. Mas a honra de fazer pode ser. Porque Jesus ensinando, Jesus disse que o servo que só faz aquilo que ele é obrigado a fazer é um servo inútil. Não fui eu que falei isso, foi Jesus. O servo que só faz aquilo que mandam ele fazer, Jesus disse que é um servo inútil. Fazer só a obrigação é muito pouco, porque você quer viver grandes coisas na presença de Deus. Elias chega e o altar está todo quebrado. Ah, se fosse outro, olha, eu até queria fazer alguma coisa aqui, mas desse jeito não dá não. Olha como deixaram isso aí. Olha aí, está quebrado. Está quebrado. Elias ia ficar a tarde toda reclamando com todo mundo. Elias ia tirar uma foto, ia postar. Elias ia escrever em cima: está quebrado. Quem foi que fez isso aqui? Olha que coisa, olha aqui, olha. Elias ia botar no grupo da família. Elias ia mandar para todos os contatos no particular: foi você, foi você, foi você, foi você. Não. Está quebrado. Elias chegou, não chamou ninguém. Ele colocou a mão e consertou. Porque se ele viu quebrado, ele entendeu: Deus está me dando a honra de acertar onde alguém está errando. Deus está me dando a honra de fazer a coisa certa onde pessoas escolheram fazer a coisa errada. Você está entendendo por que Deus levantou Elias? Você está entendendo por que alguns dão certo na vida e outros não? Você está entendendo por que alguns são promovidos na empresa e outros ganham um pé no traseiro? Você está entendendo por que alguns arrebentam e outros são arrebentados? Elias conserta o altar. E vou dizer um negócio: Elias não disse assim: quer saber de uma coisa? Deixa eu pegar isso aqui. Ninguém fez. Pá, bota em cima. Elias não fez de qualquer jeito. Olha o cuidado de Elias. Elias pegou 12 pedras. O que é isso? É fazer da melhor maneira que eu puder fazer. Amanhã tua empresa vai ficar diferente, vai ficar mais limpa e mais cheirosa. Tua casa a partir de hoje vai ficar mais organizada e mais bonita. Eu já disse para quem está estudando com a gente que quando você deixa a sua casa toda bagunçada e suja, você autoriza a entrada de um inimigo que a Bíblia revela. Quem? O Deus das moscas, Beelzebu. Quando você deixa a sua casa suja e bagunçada, você abriu a porta para o Deus das moscas entrar, Beelzebu. Aí entra um demônio na tua casa. Aí começa a dar tudo errado e você quer saber até hoje por que você está perdendo. É a legalidade que você deu. Elias fez da melhor maneira que ele podia ter feito. Depois que ele juntou as pedras, 12 pedras, edificou o altar, ficou do jeito que ele sabia que Deus ia se agradar.
Assim como a tua casa vai ficar do jeito que Deus quer que ela fique, o seu ambiente de trabalho vai ficar do jeito que Deus quer que ele fique, o teu casamento vai ficar do jeito que Deus quer que ele fique. Quando ficar do jeito que Deus quer, Elias colocou o sacrifício no altar, olhou para as pessoas e disse assim: tragam água. Primeiro ele cavou uma vala ao redor do altar, ele cavou uma vala. Então se ele cava uma vala primeiro, é porque ele tem a intenção de que a água chegue nessa vala, sim ou não? Ele cavou a vala antes de qualquer coisa. Ele cavou uma vala. A Bíblia diz o rego é uma vala. Ele cavou uma vala ao redor do altar e disse assim: ó, traz água. Aí as pessoas trouxeram. Que baita investimento. Água? É. Porque água era a coisa mais preciosa daquele período. 3 anos e meio sem chover. O que Elias está fazendo? Está investindo naquilo que ele acredita. Não, você não entendeu. Eu vou repetir, porque tem empreendedores aqui. Elias está investindo naquilo que ele acredita. Traz água. Aí trouxeram água. Aí Marco, ele pega a água e joga em cima do sacrifício. Só que tem o sacrifício, tem pedra, tem madeira e tem a vala. Aí trouxeram a água, ele botou, sabe o que aconteceu? Terra seca, gente. Chupou a água todinha. Aquela primeira água que foi colocada ali foi absorvida muito rapidamente. Mas a intenção de Elias era encher a vala de água. Espera aí, se a intenção de Elias era encher a vala de água, e quando trouxeram água e jogaram ali, a água foi absorvida rapidamente, então eu posso dizer que na primeira tentativa deu errado. A primeira tentativa deu, mas Elias parou. Por que você desistiu? Elias tentou a primeira vez, não deu certo não, mas Elias não parou. Por que você fechou a loja? Por que você apagou o Instagram da empresa e não quer mais vender? Por que você trancou a matrícula na faculdade? Por que você saiu do processo seletivo da empresa? Por que você desistiu do curso técnico? Por quê? Por que você não fez mais a prova daquele concurso? Porque você fez a primeira e não deu certo? Por que você não insistiu em trabalhar com aquilo que você disse que é o teu sonho trabalhar? Porque você tentou uma vez e deu errado? Elias não desistiu. Elias olhou e disse assim: ó, traz água de novo. O que é isso? Investiu de novo. Trouxeram a água, Denis, jogaram ali, molhou o sacrifício, molhou a pedra, só que não chegou na vala. Estava tudo muito seco, Rodrigo. Acabou a água e a vala não encheu. O que é isso? Deu errado de novo. Segunda tentativa de Elias de encher a vala de água, deu errado. Investimento tão alto, água, que era bem escasso naquela época, investiu alto a primeira vez e deu errado. Investiu alto a segunda vez e de novo não conseguiu. Aqui muita gente já teria desistido. Aqui muita gente já teria rasgado o projeto. Aqui muita gente teria dito assim: ó, eu tentei, mas eu não consegui. Mas Deus é testemunha que eu tentei. Só que Elias decidiu dar certo. Eu vou repetir, Elias decidiu dar certo. Elias acredita tanto naquilo que ele não desiste. Elias fala assim: ó, traz água de novo. Eu fico imaginando as pessoas que estão trazendo a água. Mas rapaz, você vai tentar de novo? Já tentou uma vez, não deu certo. Já tentou a segunda vez, não deu certo. Olha aqui, para fazer a primeira vez tem que ter um nível de fé. Para fazer a segunda vez, depois da primeira ter dado errado, tem que ter mais fé do que da primeira vez. Mas para fazer a terceira vez, depois de ter dado errado a primeira vez e a segunda vez, tem que ter muita fé. Só que pode faltar qualquer coisa, mas para Elias não faltava fé. Pode faltar qualquer coisa para você, mas não pode faltar fé. Traz de novo a água. Mas de novo, traz de novo a água. Aí trazem água de novo. E agora? Molha o sacrifício, molha a pedra, molha a madeira. E a vala, quando Elias olha para a vala, agora o solo já está encharcado e está retendo a água.
A Bíblia vai dizer que encheu o rego de água, a vala também ficou cheia de água. Repita comigo: deu certo. Fala mais alto: deu certo. Olha para o teu irmão e diga assim: não desiste não, continua, vai dar certo. Elias acreditava tanto no que ele estava fazendo, que ele diz o tempo todo: vai dar certo. Ele não desiste. Eu vou repetir: Elias acredita tanto no que ele está fazendo, que ele não desiste depois de algumas tentativas que não deram certo. Ei, eu estou pregando para gente que só faltava uma tentativa, ia dar certo, mas você parou. Ia dar certo, mas você desistiu. Apóstolo, mas eu tentei uma vez, tentei duas vezes, eu sei, mas na terceira ia dar certo, ou na quarta. O certo é que ia dar certo, só que na hora de dar certo, o diabo soprou no seu ouvido: isso não é para você, vai dar errado, igual deu errado para todo mundo. Todo mundo perde, então você também vai perder. Todo mundo fecha, então você também vai fechar. Olha para o altar deles lá, ó. Deu tudo errado para eles, vai dar errado para você. Só que Elias sabe em quem ele acredita. Está tudo cheio d'água. E agora? Deu certo. Fala de novo para a gente terminar agora. Deu? Deu? Mas não acabou ainda. Mas não acabou ainda. A parte de Elias, ele fez. Foi difícil, mas ele fez. E quando eu faço a minha parte, ainda que seja difícil, ó Deus, ó Deus, vamos ler a oração de Elias, vamos. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus. Eu gosto disso aqui, Micael, porque Elias não vai dizer assim, ó: responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo veja quem eu sou. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo veja que tu és Senhor, e que tu fizeste voltar atrás do teu coração. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Que é isso? Deus recebeu tudo aquilo que Elias entregou. Deus aceitou tudo aquilo que Elias fez. Deus recebeu tudo aquilo que Elias entregou. E quando Deus aprova o que eu faço, Ele faz o que eu não posso fazer. Eu vou repetir: quando Deus aprova o que eu faço, Ele faz o que eu não posso fazer. Fique em pé para a gente terminar, por favor. Aleluia! Você não vai desistir. Olha para alguém e diga assim, ó: tenta de novo. Tenta de novo. Molha de novo. Mas não deu, não. Traz mais água. Mas já trouxemos 2 vezes. Traz de novo. Porque eu decidi investir nisso aqui. Eu acredito tanto que isso vai dar certo, que eu estou investindo aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso dar certo. É por isso que eu estou mandando trazer água. Traz. Eu estou investindo porque eu acredito. Faz a compra. Vai ter cliente para te comprar. Invista. Paga o curso. Você vai conseguir a colocação profissional. Ah, mas o curso é muito caro. Caro, eu vou ter que falar. Caro mesmo é chegar no supermercado, querer comprar um biscoito que o seu filho gosta, mas só poder comprar o que o teu dinheiro dá. Isso que é caro. Caro é uma vida de miséria. Caro é uma vida de fracasso.
Caro é isso. Eu não estou disposto a pagar esse preço. Qual? De ter vida de miséria, de fracasso e de derrota. Isso é caro demais. Não estou aqui pagar esse preço não. Caro é um amigo seu te chamar num final de um culto para dizer assim, ó, vamos ali comer uma pizza. Você está doido para ir por causa da comunhão, da boa risada, comer, mas você não tem dinheiro para pagar nem uma pizza. Aí você fica sem jeito de ir e dizer para o seu amigo, eu estou sem dinheiro. Isso que é caro. Isso que é caro. Não é, meu amigo Rodrigo? Quem quer, Rodrigo? Quem quer e crê, faz o quê? Dá um jeito. Assim como você deu, meu irmão. Tem gente, por exemplo, que diz assim, ir pro legendário é caro. Caro? Você está dizendo que investir em você é caro. Você está dizendo o quanto então você vale. Você está dizendo o quanto você está valendo. Que nem você consegue investir em você. Aí você quer que as pessoas investam. Caro é passar vergonha no supermercado, chegando lá com um carrinho, e quando olhar para a tela do computador, perceber que você fez a conta errada lá atrás, e vai ter que tirar a coisa. Para mim essa vida é cara demais. Apóstolo, isso aí é teologia da prosperidade. Não, é da paternidade. Eu tenho um pai, que você também chama de pai, que é Deus. Só que durante muito tempo nas igrejas evangélicas no Brasil ensinaram a você que pobreza é sinônimo de salvação. Está escrito isso aonde na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia? E prova que está na Bíblia. Não está. A vontade de Deus é aquilo que Jesus falou. O quê? Olha o que Jesus disse. Vocês, quando o filho de vocês pedem pão, vocês dão uma pedra? Se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Deus não vai deixar faltar nada. Só que deixa eu completar isso aqui. Deus não vai deixar faltar nada. Mas eu vou adiante, ó. Não vai faltar nem forças para você trabalhar e buscar o melhor para a tua casa. Não vai faltar sabedoria para você empreender e ter sucesso naquilo que você colocar as tuas mãos. Não vai faltar unção de Deus para te capacitar como Deus capacitou Daniel dentro de Babilônia, como Deus capacitou Josué para entrar na terra prometida, como Deus deu força a Caleb para conquistar a montanha mais alta, o Monte Hermon. Não vai faltar força, não vai faltar sabedoria, não vai faltar disposição, não vai faltar coragem, não vai faltar garra, não vai faltar fé. Então, por favor, se eu estou pregando para a gente que vai sair daqui hoje determinada a investir, abre a tua boca e vem adorar a Deus comigo. Se você desistiu, é porque você não acreditou em Deus, não acreditou em você e nem acreditou no que você estava fazendo. Agora, se você está dizendo assim, ó, eu não desisti, apóstolo, nem vou desistir, é sinal que você acredita em Deus. Perceba que mudou. Se você desistiu, é porque você não acreditou em Deus, não acreditou em você. Mas para você insistir, você precisa acreditar em Deus. Por que só em Deus? Porque quem acredita em Deus, acredita em si, e acredita que Deus vai abençoar onde eu colocar a minha mão. Quem acredita em Deus, acredita em si, porque sabe que você não é obra do acaso, você não nasceu por um descuido do teu pai e da tua mãe, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Então quem acredita em Deus, acredita em si. E quem acredita em Deus, acredita no que está escrito em Deuteronômio 28. Te abençoarei onde você colocar a sua mão. Eu declaro que tem pessoas aqui que tiraram a mão, mas hoje vai voltar a colocar a mão e vai dizer: Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor me fez nascer para dar certo, e eu acredito que onde eu colocar a minha mão, o Senhor está hoje colocando a do Senhor. Aquilo que deu errado vai dar certo. Põe a mão no seu coração. Eu só quero orar para a gente terminar, porque não tem mais tempo. Senhor Deus,
O medo fez muita gente parar. O medo, a frustração das tentativas que deram errado, fez muita gente desanimar. Estava faltando tão pouco para dar certo. Era só romper aquela linha, só furar aquela bolha. Estava faltando tão pouco. Quando faltava só mais uma machadada, a pessoa pendurou o machado e voltou para casa de cabeça baixa, dizendo: deu errado. Faltava só mais um golpe para aquela madeira ser cortada ao meio, para aquela porta se abrir, para aquele negócio prosperar, para aquela venda acontecer, para aquela loja fluir. Faltava tão pouco. Essa pessoa não parou porque é covarde, pai. Parou porque faltou acreditar um pouco mais, como Elias acreditou. Mas a tua palavra me garante que a fé vem pelo ouvir. E hoje eles entraram aqui com os ouvidos abertos, com o coração rendido, ouviram a tua palavra. E se o Senhor está nessa palavra, e eu sei que está, que eles saiam daqui hoje, Senhor, cheios de fé, acreditando no Senhor, acreditando que nasceram para dar certo, e acreditando que o Senhor vai abençoar onde eles colocarem a mão e onde eles colocarem a planta dos pés. Ativa esse povo nessa noite. Que se levantem os empreendedores que vão fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido, assim como Elias fez. Porque todo o povo declarou a uma só voz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas pai, eu te peço para essa pessoa dar certo na vida financeira, não para que o nome dela apareça. Eu te peço para essa pessoa prosperar nessa área, para que todos entendam que o Senhor é Deus que continua fazendo na terra. Honra, meu Pai, abençoa. Gratidão por essa noite, por cada vida que aqui está, e sai daqui com um pensamento diferente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a ágape e azaque do Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Amém? Bem forte para o Senhor. Agora, vai, que você tem muita coisa para fazer, inclusive tirar alguns projetos de dentro de gavetas que estão empoeirados lá. Deus te abençoe muito. Quinta-feira estaremos aqui na Quinta Profética. Perde não, tá bom? Você de casa, Deus te abençoe, é bom tê-los conosco.